Fala pessoal, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. E nós estamos na nossa série de vídeos, de estudos, de pregação expositiva sobre a carta de Paulo aos Filipenses. Por isso entre agora, compartilhe esse link com outras pessoas, esteja aqui ao vivo conosco. Eu tenho certeza que você será tremendamente abençoado pelo Senhor. Vamos iniciar orando enquanto o pessoal vai entrando na nossa live. Nesse momento profético que nós estamos aqui na presença do Senhor, vamos invocar o nome de Deus, vamos invocar a presença bendita do nosso Senhor, para que Ele seja tudo em todos, louvado seja o nome de Deus. Pai, nós estamos aqui na Tua presença gloriosa, porque Te amamos, porque o Senhor é tudo para nós. Não há nada melhor do que estar na Tua presença, não há nada melhor do que podermos Te adorar em espírito e em verdade. Atrai aqueles que o Senhor quiser atrair. Ministra a Tua palavra ao nosso espírito, gerando vida, transformação de vida, restauração, renovo, lições preciosas do céu sobre a terra. Possamos extrair a luz da Tua palavra, nos colocamos na total dependência do Espírito Santo, que o Senhor nos direcione, nos dirija, Deus nos oriente segundo a Tua palavra, que seja lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, a Tua palavra bendita. Aquilo que Paulo tinha no coração, Pai, seja ministrado aos nossos corações, para que possamos crescer, florescer, ensinar, aprender mais e mais do Senhor. Por isso eu te coloco cada vida, cada coração, cada família, cada casa, Pai, cada pessoa. Deus, me capacita, Espírito Santo de Deus. Usa-me como um profeta nas Tuas mãos, como um vaso de barro nas mãos do oleiro, cheio da Tua glória. Eu te peço isso de todo o coração, em nome de Jesus. Fala conosco através da Tua palavra, em o nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Um abração para o nosso querido Albert Oliveira, ele e a Érica, que estão lá em Cianorte. Um abração, beijão para vocês. A Evânia também, Bedim, querida, preciosa, que está aqui conosco também. Vamos ver quem mais está. E os demais irmãos que estão aqui ao vivo conosco. Já estamos com mais de 5 pessoas. Compartilhe esse link com outras pessoas. Compartilhe através das suas redes sociais. O áudio aí, tá legal, pessoal? Dá um joinha aí, dá um ok se o áudio tá chegando legal para vocês. Se o áudio tá legal através do microfone, tá bom? Qualquer probleminha, vocês dão um toque pra gente. A gente conserta aqui dentro do possível. Louvado seja o nome do Senhor, do nosso Deus maravilhoso, Criador dos céus e da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos lá, Filipenses capítulo 3, a partir do primeiro versículo. Só para a gente lembrar um pouquinho o que nós já falamos, né? No capítulo 2, falamos um pouquinho sobre a importância do amor fraternal, falamos sobre a humildade, né, que nós devemos ter nos nossos relacionamentos, nos tratos com as demais pessoas, no exemplo que nós temos que seguir do modelo de Jesus, da kenosis de Jesus, do alto esvaziamento de Cristo, daquilo que Ele representou para nós, né, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes, né, se fez semelhante aos homens, tomou a forma da figura humana, foi obediente até a morte e morte de cruz, foi servo, né, nos serviu a humanidade através do seu plano redentor extraordinário. Jesus morreu na cruz, Jesus foi fiel e obediente até o fim, e por isso Deus o exaltou e lhe deu o nome que é sobre todo nome, da qual todo joelho se dobre, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então tudo isso no capítulo 2. E depois nós falamos, no nosso último encontro, nós falamos sobre Paulo e seus amigos na fé. O tema nosso são companheiros de luta. Você pode assistir aqui embaixo no Facebook, companheiros de lutas e amigos leais. Nós vemos essa relação linda que Paulo teve com os seus filhos na fé, no caso aqui, o seu discípulo na fé, Timóteo, e também o seu filho na fé também, um dos discípulos que seguiam o apóstolo Paulo, Epafrodito, que foi um exemplo de um homem corajoso, de um homem disponível, de um homem obediente, submisso, servo, alguém que estava preocupado com a igreja local e ao mesmo tempo com os cuidados com a própria vida do apóstolo Paulo, trazendo uma oferta da cidade de Filipos para a cidade de Roma, onde Paulo ali estava preso. Olha que coisa tremenda, olha que coisa maravilhosa, nós nos importarmos com as pessoas, nós nos preocuparmos em como a igreja está, em como estão os nossos irmãos,
E o que nós podemos fazer com relação a isso é o que nós aprendemos do versículo 19 até o final do capítulo 2, que é o versículo 30, ok? Aí entramos aqui onde nós queremos entrar a partir de hoje, o capítulo 3 de Filipenses. Olha o que diz a palavra de Deus. Paulo aqui, cheio do Espírito Santo, ele diz: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu vos escreva as mesmas coisas. Então, o tempo todo você vê Paulo em Filipenses dizendo: regozijai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Vocês promovem alegria no meu coração. Eu quero receber a notícia da igreja de Filipos e me alegrar, me animar no Senhor através da alegria de vocês. A palavra alegria, regozijo, tudo que tem relação com alegria, aparece 17 vezes na carta de Paulo aos Filipenses. Então, o tema central de Paulo aos irmãos que estavam na cidade de Filipos, por isso carta, epístola paulina aos Filipenses, é sem dúvida nenhuma a alegria. Por isso que Filipenses é conhecido como a carta da alegria. A igreja que gerou alegria ao coração do apóstolo Paulo. A igreja, os irmãos que só trouxeram alegria ao coração do apóstolo. E cada notícia que ele recebia de lá, isso alegrava, trazia regozijo no Senhor. Tanto é que ele fala: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Se alegrem assim, como eu me alegro com vocês aí, se alegrem também no Senhor. Nós aprendemos em Neemias 8:10, eu já falei várias vezes, não canso de falar: a alegria do Senhor é a nossa força. Será que as pessoas te veem como alguém alegre, como alguém feliz, como alguém contente, como alguém que realmente tem o Senhor como alegria da sua vida? Nós temos ensinado aqui que a alegria do crente é uma alegria supracircunstancial, ou seja, está acima da circunstância. Nós não dependemos de todas as coisas da nossa vida ir bem, está tudo certo, está um sucesso, glória a Deus, não. Ou às vezes está tudo mal, né? Não, querido, a nossa alegria não depende das circunstâncias, não depende de ter ou não problemas, não depende de tudo ir bem ou tudo vai mal. Não, a alegria do crente é o Senhor, a alegria do crente é a salvação, a alegria do crente é a vida eterna, a alegria do crente é andar na presença do Senhor. O salmista diz que na sua presença há alegria perpetuamente. Na presença do Senhor há delícias perpétuas. Então, quanto mais nós desfrutarmos dessa presença gloriosa, da presença gloriosa do nosso Deus, na nossa vida, no nosso casamento, no relacionamento com os nossos filhos, em todo o tempo, nós sempre teremos motivo para nos alegrar. Seja grato por tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida, pela família maravilhosa que você tem, pelo seu casamento, pelos filhos que Deus te deu como um presente do céu. A Bíblia diz no Salmo 127 que os filhos são herança do Senhor. Os filhos não vieram a essa terra para promover desgraça, desgosto, sofrimento. Não, querido. É claro que um momento ou outro a gente tem dificuldade, tem luta, tem problema. Não somos perfeitos, nem nossos filhos são super-heróis. Não. Tem defeitos, são pecadores, assim como nós. Claro que num momento ou outro nós vamos passar por situações difíceis, mas lembre-se, são presentes de Deus para você. O seu cônjuge é um presente de Deus para você, a sua namorada, seu noivo, noiva, seja quem for, a sua família, os seus agregados, as pessoas que de alguma maneira estão conectadas a você, só ali, por estar inserido na família natural. Mas também, melhor ainda, nós que somos crentes, inseridos na família de Deus, glória a Deus por isso. Nós temos irmãos preciosos, nós temos a família de Deus, a igreja de Cristo, o corpo de Cristo. O povo de Deus tem motivo de sobra para se alegrar. Aí a partir do versículo 2 aqui de Filipenses, capítulo 3, versículo 2, Paulo começa a alertar os irmãos contra falsos mestres que haviam adentrado nas igrejas por todos os lados. Ele diz assim no versículo 2, Filipenses 3, 2: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus do Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Então Paulo está chamando a atenção
daqueles que se adentravam no seio da igreja, no corpo de Cristo, no meio dos crentes, nas comunidades cristãs, só que na verdade se diziam de Deus, mas eram cães. Cães aqui no sentido pejorativo, de pessoas fúteis, de pessoas perniciosas, de pessoas corrompidas, de pessoas que queriam a primazia, queriam os primeiros lugares, queriam os lugares de destaque e só arrumavam confusão, só entravam na igreja para ensinar coisas erradas. Existiam pelo menos duas grandes confusões na época aqui de Filipenses, Colossenses, nas demais cartas paulinas, bem como nas cartas de Pedro e também do apóstolo João, que eram o gnosticismo. O gnosticismo ensinava que através do conhecimento, você vai evoluindo e chega a um estágio divino, superior, como se através do conhecimento, da sabedoria, você fosse evoluindo a estágios superiores até o ponto de se achegar a se parecer com Deus ou se tornar um ser divino, que era um neoplatonismo, Ele via, os gnósticos viam o corpo como um elemento ruim, um elemento material, o casulo da alma. Então eles pensavam assim: o importante é eu crescer no conhecimento, na sabedoria, é eu crescer no desenvolvimento intelectual, mental. Nós vemos aqui a divinização da razão. Nós vemos aqui a intelectualidade tomando primazia em vez do espiritual para os gnósticos, E eles desfazendo o valor e a função do corpo físico, do corpo biológico. O que não tem nada a ver com o cristianismo, até porque o cristianismo nos ensina que nós devemos cuidar do nosso corpo, precisamos cuidar das nossas funções biológicas, precisamos cuidar da nossa saúde, porque o corpo é templo do Espírito Santo, é morada de Deus. Já os gnósticos não, eles ensinavam que aquilo que a gente faz com o corpo, por mais que a gente faça um monte de coisa errada, imoralidade, coisa errada, impureza, toda sorte de devassidão, coisa errada, glutonaria, comer demais, bebedice, compulsões, vícios de toda sorte, de coisas ruins com o seu corpo, não importa, porque diziam eles, os gnósticos, o que importa é nos desenvolvermos na intelectualidade, na evolução da sabedoria, do conhecimento e da inteligência, do mundo inteligível. Era isso que eles ensinavam de forma equivocada. E Paulo combate eles. O segundo grupo terrível aqui, também mencionado por Paulo, é a falsa circuncisão, no capítulo 2. O que eram isso? Eram alguns judeus que se diziam cristãos e que queriam impor goela abaixo, de forma forçosa aos gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus por descendências e que haviam se convertidos ao cristianismo, queriam impor sobre eles as leis do Antigo Testamento, como se elas fossem capazes de salvar as pessoas, impondo todo aquele jugo judaico, toda aquela religiosidade judaica, guardar o sábado, aquelas restrições alimentares, o fato até de se circuncidar, ou seja, de cortar o prepúcio, no caso do homem aqui, cortar o prepúcio para que tivesse aquela marca na carne, ou seja, no próprio corpo da aliança dos homens com Deus, e toda essa confusão que geravam no seio da igreja. Paulo fala: não é assim. A salvação é pela graça, é mediante a fé, a justificação vem através da fé, é fruto da graça de Deus. Nós somos justificados não é pela lei, a lei tem a sua importância, a lei nos ensinou e nos mostrou o que é certo e o que é errado, mas cumprindo toda a lei, a gente não é salvo pelas obras, nós somos salvos pelos méritos de Cristo, por aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. É ali que está a salvação. Então esses caras causavam muita confusão, porque queriam impor uma religiosidade externa àqueles que se convertiam ao longo do tempo. E geravam briga, confusão, todos os lados. Por isso que Paulo chama eles de cães, chamam de maus obreiros, porque às vezes recebiam determinadas, tinham certa proeminência, uma espécie de influência, liderança nas determinadas comunidades, e eram falsos circuncisos, eram falsos filhos de Deus e não verdadeiros cristãos, como Paulo fala. Aí entra o 3, ele diz: porque nós que somos a circuncisão. Em outras palavras, Paulo está dizendo: é nós que temos verdadeiramente uma aliança com Deus. Não é porque você tem o prepúcio ali marcado, foi cortada uma pelezinha do seu pênis, que você agora tem aliança com Deus e você é especial para o Senhor. Não.
A aliança de Deus agora é nos corações, é através de Jesus, é através do Evangelho. Nós é que somos da circuncisão. E aqui nós temos uma grande lição para nós. Como é que está a sua aliança com Deus, querido? Deus é um Deus de aliança, Deus é um Deus de promessa, Deus é um Deus que tem compromisso conosco. E como é que está o seu compromisso com Deus? Você é alguém comprometido com o Senhor, comprometido com a palavra de Deus, comprometido com a fé cristã? Você realmente tem levado Deus a sério? Paulo continua dizendo, é nós que adoramos a Deus no Espírito. Olha só, adoração, querido, não é só cantar bonito. Não, a adoração tem que ser no Espírito, tem que ser o nosso homem interior, nossa parte espiritual, invisível, nas disciplinas espirituais ali sendo desenvolvidas diante de Deus. E quando nós adorarmos a Deus, adorarmos verdadeiramente de coração, adorarmos em espírito e em verdade, ou seja, uma adoração espiritual, da nossa essência, do centro da nossa personalidade, daquilo que nós somos de verdade, de dentro para fora, para o nosso Deus, que também é espírito. Da mesma maneira que Deus é espírito, nós temos um espírito humano que clama, que anseia, que deseja servir a Deus, que anseia e deseja adorar a Deus. Será que você é um adorador do Deus vivo? Será que você tem adorado a Deus ou tem murmurado diante das circunstâncias, das crises, dos problemas? A Bíblia diz, nós que adoramos a Deus no Espírito. Pare de reclamar, pare de fofocar, pare de falar mal dos outros, pare de pensar de maneira negativa, pessimista com relação à vida. Adore a Deus, em vez de reclamar, adoração. Em vez de reclamação, oração. Fale com Deus, porque nós somos aqueles que adoramos a Deus em Espírito. E no final ele diz, e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. O judeu de descendência natural, ele se confiava na sua descendência natural, porque eles nasceram, da semente de Abraão, ou então se confiavam na sua carne no sentido da circuncisão, da marcação que era feita no prepúcio masculino, e a aliança da mulher, que a mulher carregava dentro dela, era o ímen dentro ali, entre a vagina e o útero, era a aliança da mulher com Deus, que só era rompida no ato do casamento. Daí a importância da virgindade, de você se consagrar ao Senhor até o momento do casamento, onde duas pessoas de aliança, uma mulher com o ímen e um homem com o prepúcio marcado, naquela época dos judeus, hoje não precisa, tinham então uma relação conjugal abençoada, um homem de aliança com uma mulher de aliança, num ato de unidade, de casamento, de matrimônio, se uniam num só propósito, servir e honrar ao Deus Criador dos céus e da terra. Mas a nossa confiança, irmãos, Paulo está relatando aqui, já não é na carne, já não é no prepúcio, nem no ímen, nem nada que tenha a ver com o nosso corpo. A nossa aliança está no nosso coração, a nossa confiança está em Cristo Jesus. É nele que nos gloriamos. Paulo fala, nos gloriamos em Cristo Jesus. Jesus é a nossa glória. Jesus é o motivo do nosso louvor. Jesus é o motivo da nossa adoração. Se desfrutamos da vida eterna por causa de Cristo, por causa do amor de Cristo, revelado na cruz do Calvário. Lembre-se disso. Não é por causa de você, não é porque você vai tantas vezes na igreja, agora está até impedido disso, ou porque você faz parte da célula tal, ou congrega na igreja tal, do fulano de tal, do pastor tal, da placa tal, da denominação tal, da religião tal. Não, irmão, a sua glória não está em religiosidade, nem em denominação, nem em pastor, nem líder, nem discipulador, nem nada, irmão, nada de expressão religiosa externa. A sua glória está em Jesus de Nazaré, o autor e consumador da sua fé. E o justo viverá pela fé. Paulo diz no versículo 17 de Romanos capítulo 1. E no Romanos 1,16 diz, porque eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê. Primeiramente do judeu, depois do gentio ou do grego, em outras versões. Então assim, a salvação é para todos, a salvação é para todo aquele que crê, é para todo aquele que leva Jesus a sério, é para todo aquele que entende que não é por causa de si, não é por causa das suas obras, não é porque ele tem religiosidade A, B, C ou D, não, é porque ele tem um relacionamento íntimo, é porque ele nasceu de novo, é porque ele foi regenerado pelo poder da palavra e pela ação do Espírito Santo na sua vida, no seu coração. Versículo 4, Paulo diz, bem que eu poderia confiar também na minha carne,
Porque se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Ou seja, Paulo começa a falar o seu currículo religioso, aonde estava até antes de encontrar Jesus, em Atos capítulo 9, na estrada ali de Damasco, aonde estava a sua confiança como um verdadeiro judeu, como um verdadeiro hebreu. A confiança de Paulo até a estrada de Damasco, onde ele teve um encontro sobrenatural, extraordinário, com Jesus de Nazaré, o Jesus a quem ele perseguia. Nós vemos que a confiança dele estava na carne. E aí ele começa a dizer qual era o seu currículo. A partir do versículo 5 de Filipenses capítulo 3, ele diz: eu fui circuncidado ao 8º dia. Por quê? Porque todo menino ao 8º dia, como Jesus também, ele era levado ao templo para ser circuncidado, cortadinho ali da criança, a pelezinha do prepúcio, como um sinal da aliança do homem com Deus. Ele era consagrado ali no templo e era circuncidado ao 8º dia. Paulo fala isso. Ele diz que também era da linhagem de Israel. Então ele está falando da descendência do povo especial de Deus, o povo hebreu, o povo judeu, como a gente conhece hoje, o povo de Israel. Ele continua dizendo: além de ser da linhagem de Israel, além de ser circuncidado ao 8º dia, eu era da tribo de Benjamim, uma tribo especial, uma tribo poderosa na terra de Israel. E era hebreu dos hebreus, ou seja, era um hebreu de verdade, era um legítimo hebreu, um hebreu dos hebreus. Quanto à lei, diz ele, aqui tem mais relação com a religiosidade, ele era um fariseu. E os fariseus eram conhecidos por serem zelosos, por serem aplicados à doutrina bíblica, por serem aplicados à lei e os profetas. Era a seita mais radical do judaísmo. Eram aqueles que eram mais fidedignos quanto à obediência à Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, os principais mandamentos de Deus, a lei de Deus. Então eram zelosos, eram cuidadosos, eram fariseus, né? Ele fazia parte desse grupo chamado fariseu. Quanto ao zelo, ou seja, quanto ao cuidado, era perseguidor da igreja. Ou seja, Paulo está relatando: olha, eu era tão zeloso, eu amava tanto o judaísmo, eu amava tanto a minha religião judaica, que eu fui capaz de perseguir até a igreja. Então nós vemos aqui, olha onde a religiosidade pode levar um ser humano. A religiosidade desequilibrada, a religiosidade sem entendimento pode levar você a matar outras pessoas. Nós vemos isso em toda a história da igreja. Nós percebemos homens desequilibrados, pessoas desequilibradas, utilizando-se da religião para praticarem o mal contra outras pessoas. Como se isso fosse o objetivo da religião. Jamais. O termo religião vem do latim religare, uma tentativa humana de se religar, de se reconectar com o Criador. Mas Deus não veio trazer religião nenhuma nova aqui para a humanidade. Deus só veio fazer uma coisa por mim e por você. Ele enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O homem, na tentativa de se conectar com Deus, criou a religião, a religiosidade. Deus, no propósito divino de se conectar, de reconectar o homem novamente com ele, fez o quê? Enviou Jesus. Então a verdadeira religião é Cristo, a nossa glória é Cristo, a cristandade é Cristo, ser cristão é ser um pequeno Cristo. Então lembre-se, zelo sem entendimento pode te levar até a matar pessoas, ser perseguidor da igreja, perseguir os crentes, perseguir a causa do evangelho, perseguir homens e mulheres de Deus. Zelo sem entendimento pode gerar as maiores aberrações religiosas e humanitárias que a história humana pode relatar e relata. Quanto à justiça, diz Paulo que há na lei, eu era irrepreensível. Olha só as credenciais do apóstolo Paulo. Ele diz, olha, quanto à lei, quanto aos mandamentos do Senhor, a lei e os profetas, o que para nós protestantes é o Antigo Testamento, que está na nossa Bíblia, ele diz, eu era irrepreensível, eu fazia tudo, eu era fiel, eu cumpria toda a lei, eu era irrepreensível. O que significa isso? Incapaz de levar um puxão de orelha, de ser repreendido por alguém, porque ele era zeloso, ele era dedicado, ele era alguém fiel à lei de Deus. Mas aí entra o 7 aqui é uma transição. Ele diz assim, mas
o que para mim era lucro, ou seja, onde ele se gloriava, onde ele se gabava, onde ele achava que tinha tudo e que era o bonzão, o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Olha que transição legal. Ao mesmo tempo que ele bota as suas credenciais, aquilo que ele era, como judeu, como hebreu, como fariseu, quanto à lei irrepreensível, todas essas qualificações do seu currículo Lattes, o seu currículo aqui acadêmico, né, foi forjado aos pés de Gamaliel, uma das maiores mentes da época, um dos maiores rabinos daquele tempo, fazia parte do Sinédrio, fazia parte dos principais da sinagoga e do Sinédrio em Jerusalém. Era o apóstolo Paulo um homem extraordinário quanto à religiosidade. E é nisso que ele se apegava, assim como muitas pessoas hoje se apegam à religiosidade, como se ela salvasse, como se ela fosse o meu currículo diante de Deus, como se ela fosse o meu currículo de vida piedosa diante dos homens. E não é, meus irmãos, não é assim não. Não confie na religiosidade, não confie nas suas credenciais religiosas, não confie em você mesmo. Tudo isso ele considera perda por causa de Cristo. Ou seja, toda honra e toda glória pertence a Jesus. Não é a nós, não é por aquilo que fazemos, não é pelas nossas obras, não é pelas nossas credenciais, não é por aquilo que já fizemos em nome de Cristo ou deixamos de fazer. Não, irmão, não é por nada disso. O centro é Cristo, a glória é para Cristo, a honra é para Cristo. Tudo é por Ele, por meio dEle, para Ele, para a glória dEle. Louvado seja o nome do nosso Deus. Tudo isso considerei por perda por causa de Cristo. Eu trabalho por causa de Cristo. Eu vivo por causa de Cristo. A minha vida é de Cristo. O fôlego que sai da minha boca é por causa de Cristo. Quer, né? No outro trecho, Paulo fala assim: quer viver ou morrer. Para mim, a vida é Cristo. Viver é Cristo. E o morrer é lucro. Porque ele também tinha Cristo. Ou seja, não tinha medo da morte, caso ela chegasse. E chegou na vida de Paulo 2 anos depois da sua prisão em Roma. Diz a história da igreja, Paulo foi martirizado pelo imperador Nero. Ok? Então, lembre-se disso. Não se apegue à religiosidade, se apegue a Cristo. Considere tudo isso como nada. Essa religiosidade, toda essa aparência de piedade, tudo isso que você se apega, né? Como santarrão, não. É a verdadeira santidade. A verdadeira santidade é reconhecer que Cristo é o mais importante, Cristo é o centro, Cristo é a essência e o centro de todas as coisas. E para terminar, versículo 8: sim, deveras, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Olha que coisa linda. Então ele fala: olha, tudo aquilo que eu tinha, todas as minhas credenciais religiosas, não são nada comparado ao conhecimento da sua glória, ao conhecimento do próprio Cristo, a essa nova vida que eu tenho em Cristo Jesus, o meu Senhor. A sublimidade, ou seja, aquela visão superior, a supremacia de Cristo, a maravilha que é viver com Jesus e andar com Jesus. Todas aquelas credenciais religiosas consideram como perda, não vale nada, porque o meu amor agora é Cristo. Eu considero todas aquelas religiosidades, todo esse currículo que eu tinha como refúgio, como nada, a fim de ganhar a Cristo. O importante é Cristo, o importante é a minha vida com Jesus. E no 9 diz: e ser achado nele. Será que você é achado nele? Será que você tem entregado a sua vida a Ele? Será que você tem se rendido a Jesus? E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Ou seja, Paulo está dizendo onde agora está a sua glória, onde agora está a sua confiança. Não é na lei e nos profetas do Antigo Testamento, não é nas suas credenciais religiosas, hebraicas, judaicas, não. A confiança dele não está mais na lei, mas está na fé em Cristo Jesus, o seu Senhor. A justiça que procede de Deus, a verdadeira justiça hoje, ela é mediante a fé em Cristo, meu Senhor
e o meu Salvador. E no 10, para o conhecer e o poder da ressurreição e a comunhão dos sofrimentos, conformando-me com ele, olha que coisa linda, na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dos mortos. Então Paulo está dizendo, ó, além de eu não confiar mais na lei, na religiosidade, em tudo aquilo que ele mencionou no seu currículo acadêmico, seu currículo religioso, hebraico, né, judaico, não. Agora ele está dizendo, olha, toda a justiça de Deus, tudo que eu aprendi, e que o importante é a fé, que o importante é a fé em Cristo, que o que eu quero é conhecer, eu quero conhecer esse Jesus cada dia mais, eu quero conhecer esse poder, o poder da ressurreição que está operando em mim. Que poder é esse, gente? É o poder do Espírito Santo, que opera em você, que opera em mim, opera em cada um daqueles que nasceram de novo, daqueles que entregaram sua vida e seu coração a Jesus de Nazaré. Esse poder extraordinário, o poder do Espírito Santo está em você, querido, agindo em você, fortalecendo você, estabelecendo em você a vontade de Deus para a sua vida e os propósitos celestiais na sua vida, na sua casa, na sua família. Ele continua dizendo, e a comunhão dos seus sofrimentos. Ou seja, a vida cristã não vai ser só moleza, não vai ser só vitória, vai ter também angústia, dificuldade, sofrimento. E até no sofrimento nós vamos nos identificar com Cristo. Nós vamos ter o poder da ressurreição sobre nós, mas vamos também ter a comunhão dos sofrimentos, porque vamos sofrer muitas vezes por causa de Jesus, por causa dos irmãos, por causa das pessoas, por causa do Evangelho, por vários fatores o cristão vai sofrer, e até no sofrimento existe uma identificação, uma comunhão com o Cristo sofredor, com a via cruzes, com tudo aquilo que Jesus sofreu por amor a nós. Lembre-se, querido, quando você estiver passando por um momento de luta, de dificuldade, algum problema, né, e você estiver em Cristo, de acordo com a palavra, em obediência, tudo isso que você está passando é Deus te provando, é Deus refinando você, o seu coração, te alinhando com o céu, te aprumando, te colocando em dia com Deus e te identificando com os sofrimentos de Jesus e com a comunhão que todos os santos padecem, sofrem e passam ao redor do mundo. E através dessa comunhão com os sofrimentos, através desse poder da ressurreição, Deus vai nos formando com Ele na sua morte, ou seja, nós vamos morrendo pouco a pouco para nós mesmos, para o nosso eu, para os nossos achismos, para os nossos desejos carnais, para as nossas inclinações malignas, tudo isso vai morrendo. É o que os especialistas chamam do processo de mortificação. Da mesma maneira que nós nos identificamos com o Cristo ressurreto, através do poder do Cristo ressurreto, o poder do Espírito Santo, a graça, a força e o poder do Senhor, a vida de Cristo, a nova vida de Cristo, nós também nos identificamos com a cruz de Cristo, com a mortificação, a morte do eu, a morte da natureza pecaminosa, da carnalidade todos os dias, de dizer não para o pecado, de dizer não para o mundo, de dizer não para as coisas erradas. É assim que nós vamos nos identificando como discípulos de Jesus. Para de algum modo, ele termina no versículo 11, alcançarmos a ressurreição dentre os mortos. Glória a Deus, querido. E ele termina de forma esplendorosa. O seu objetivo é ir para o céu, querido. O seu objetivo, a mortificação, a comunhão com os sofrimentos de Cristo, o experimentar e conhecer o poder da ressurreição. Tudo isso tem uma finalidade, para que um dia eu e você possamos ir para o céu, possamos ser ressurretos dentre os mortos, se estivermos mortos fisicamente. É claro que o nosso espírito, a nossa alma já vai estar lá com Jesus se morrermos fisicamente. Mas um dia haverá um grande evento chamado arrebatamento da igreja e ressurreição dos mortos. Nesse dia glorioso, nós seremos glorificados com Ele, nós teremos novos corpos, corpos celestiais, seremos completos no Senhor. Aqueles que estiverem vivos serão arrebatados, tomados por força, transformados. 1 Coríntios 15, a partir do versículo 51, menciona como é que vai ser esse momento lindo, lindo, lindo da Bíblia Sagrada. A Bíblia diz, né, num abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta, os mortos primeiramente ressuscitarão, depois logo em seguida, nós os que estivermos vivos, seremos arrebatados e nos encontraremos com o Senhor nos ares. O nosso corpo mortal se revestirá de imortalidade,
e aquilo que é corruptível, fútil, perecível, nosso corpo físico, se revestirá de um corpo imortal, incorruptível, glorioso, assim como é o corpo do nosso Senhor Jesus. Por isso nós podemos dizer com muita esperança. Eu sei que nós estamos vivenciando um momento muito difícil, de crise sanitária, crise de saúde, de medo, muitos perturbados, muitos assolados pelo medo, pelas incertezas do momento em que nós estamos vivendo. Mas lembre-se, o mundo tem crise, nós temos Cristo. Nós temos Jesus de Nazaré, o autor e consumador da nossa fé. Essa leve e momentânea tribulação que estamos vivenciando, diz Romanos 8, não hão de se comparar com a glória que há de ser revelada em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que glória é essa? É esse momento que Paulo está falando aqui, a fim de alcançarmos a ressurreição dentre os mortos, o arrebatamento da igreja, a volta de Jesus de Nazaré. Que essa palavra traga consolo ao seu coração. Coloque o seu coração não na religiosidade, mas na pessoa bendita de Jesus de Nazaré. Lembre-se, a salvação não é por obras, mas sim mediante a fé. É daí que vem a justiça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Que você conheça cada dia mais o poder do Cristo ressurreto, o poder do Espírito Santo. Que você tenha comunhão e se identifique através dos seus sofrimentos como Cristo sofredor. E que você morra cada dia para o seu eu, nesse processo de mortificação, para os seus achismos, para os seus desejos fúteis, banais, equivocados, carnalidade, desejos, inclinações para o mal ou tentação. Que você morra todos os dias para você mesmo, para que você possa viver eternamente com Jesus de Nazaré. Que Deus abençoe a sua vida, o seu coração. Se você quiser semear na nossa vida, no nosso ministério, na nossa casa pastoral, entre no nosso site, pastorgiovanni.com. Nós vamos deixar aqui no link de descrição o nosso site, com a chave Pix, com as contas bancárias. Você só clica ali no nosso site. Nós temos cursos online maravilhosos para abençoar a sua vida e o seu coração, artigos, áudios, vídeos, muito material para abençoar você, querido. Entre lá no nosso site. Hoje mesmo eu coloquei um curso novo de aconselhamento bíblico. Nós temos lá mais de 20 e poucos vídeos só para ensinar você sobre como influenciar pessoas, aconselhar aqueles que estão sofrendo, de alguma maneira ajudar outras pessoas através do conhecimento bíblico, dentro da perspectiva cristã. Como é que nós podemos ajudar quem sofre depressão, quem sofre com a solidão, quem sofre com ansiedade? Como é que nós podemos ajudar no trato com os adolescentes, no trato com os filhos, nos casamentos? Tudo isso está no novo curso, o curso número 8. Nós temos 8 cursos disponíveis para você no nosso site pastorgiovanni.com. Curso de aconselhamento bíblico é o último curso que nós disponibilizamos hoje, nessa manhã, para os nossos queridos irmãos. Então entre lá, dê uma passadinha, lance a sua semente, lance o seu pão sobre as águas, para que Deus faça transbordar, multiplicar, prosperar e abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. Louvado seja o nome do Senhor. Feche os seus olhos. Também não esqueça de compartilhar esse link através das suas redes sociais, WhatsApp, Instagram, Facebook. Compartilhe com o máximo de pessoas. Às vezes o que uma pessoa precisa ouvir é uma frase, é uma colocação, é uma palavra dessa para abençoar e reanimar o seu coração em Deus. Quem sabe salvá-lo também, restaurá-lo das suas mazelas e dificuldades. E Deus quer usar você como uma ponte de amor, como instrumento de graça e glória na vida de outras pessoas. Então faça isso, compartilhe, deixe seus comentários, pedidos de oração aqui nos comentários, da onde você está nos assistindo, para nós te conhecermos melhor. Que Deus nos abençoe, louvado seja o nome do Senhor. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, o pastor Giovanni vai estar orando por você. Pai, nesse momento, em nome de Jesus, queremos colocar a vida de cada um dos nossos irmãos diante do Senhor. Obrigado por essa palavra poderosa, onde nós aprendemos a cuidar com lideranças perniciosas, por homens que se dizem bons, mas na verdade são maus. Homens que se dizem de Deus, mas muitas vezes utilizam das coisas de Deus para promover o erro e a heresia, o engano e a mentira. Pai, nós aprendemos também a não confiarmos na religiosidade, na falsa piedade, na vida de santarrão, na vida ou no currículo religioso que nós temos, seja por herança natural ou por realizações em nome de Deus. Nós aprendemos que a nossa confiança, a nossa glória está em Jesus de Nazaré,
que a nossa fé, a nossa salvação não vem por obra, mas vem mediante a fé em Cristo Jesus e é fruto da graça de Deus sobre nós. Que possamos experimentar o poder do Cristo ressurreto, o poder do Espírito Santo, que possamos conhecer esse poder, essa graça, essa glória cada dia mais, que possamos morrer para nós mesmos, mortificarmos o nosso ego, o nosso eu, a nossa carne, o mundo, os desejos pecaminosos todos os dias e possamos nos identificar com o Cristo sofredor através dos sofrimentos de Cristo, ó Deus, nós possamos nos identificarmos com Ele, sairmos refinados pelo fogo, o fogo da aprovação de Deus, as tribulações, possamos ser peneirados por Deus e que possamos sair das tribulações como trigo de Deus, verdadeiros cristãos, verdadeiros filhos de Deus, cheios do Espírito Santo. Cura os enfermos, aqueles que estão no leito da UTI, nos hospitais, ó Deus, ali sofrendo dificuldades, lutas, problemas. Pai, abençoa cada um deles, cura os enfermos, aqueles que estão sofrendo no leito ali da Covid, a Sandrinha, Deus, o Nivaldo, o pastor Fabiano lá em Goerê, Pai, todos esses nossos amados irmãos que estão padecendo, sofrendo, e os demais, ó Deus, ali a sogra do PC também nós colocamos, ela diante do Senhor que está ali na UTI também, ó Deus, cura, restaura, manifesta o teu poder, a tua glória, derrama a tua glória, envia um anjo da cura, restaurando todas as coisas, curando, libertando, salvando, manifestando a tua graça, a tua glória, o teu poder, a bênção, a prosperidade, a unção e a cura sobrenatural sobre os teus filhos. Nós te pedimos isso de todo o coração. Te apresentamos essa palavra, que essa palavra cumpra o propósito pela qual ela foi declarada, ela foi falada, Pai, porque a tua palavra é viva e eficaz e ela é poderosa para cumprir o propósito pela qual foi designada no teu coração. Obrigado por esse tempo junto com os nossos irmãos, nós abençoamos eles em nome de Jesus e declaramos a tua vitória, a tua bênção sobre cada vida, sobre cada casa, sobre cada família, em nome de Jesus. Amém e amém. Um abração, meus amados, beijão do pastor Giovanni, que a graça e a paz de Jesus esteja sobre vocês. Amém e amém. Um abraço, a paz, compartilhe esse link e entre lá, pastorgiovanni.com.